Oi, pessoal. Meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Instagram, Facebook e YouTube. Muitos brasileiros já ouviram falar de Salzburg, na Áustria, por ter sido ali que se filmou A Noviça Rebelde. Alguns já escutaram dizer que Salzburg é famosa por ser a terra do grande compositor Mozart. Mas poucos sabem que perto dali se descobriu uma cultura original que teve grande importância na evolução artística da Europa. Foi em Hallstatt, perto de Salzburg, na Áustria, que se descobriu a evidência de uma cultura de metais da Idade do Bronze até a Idade do Ferro, que é relacionada a povos celtas e que se espalhou pela Europa. A Europa possuía enormes jazidas de metais que atraíram produtores do Oriente Médio, do Chipre e de Creta. Já foram encontrados na Europa objetos de metal com estilos similares aos desses povos. A difusão do metal na Europa fez tribos neolíticas de tradições antigas entrarem na Idade do Bronze. O impacto da Idade do Bronze produziu mudanças culturais entre os europeus. Por exemplo, desapareceu a figura feminina pré-histórica, com partes do corpo exageradas, que é relacionada à deusa da fertilidade. A arte foi reduzida, então, à ornamentação de objetos metálicos. Nessa ornamentação, padrões geométricos curvilíneos e retilíneos de origem pré-histórica evoluíram, lentamente se tornando mais elaborados. Depois da Idade do Bronze veio a Idade do Ferro, que se difundiu desde a Turquia, dando às atrasadas tribos europeias uma tecnologia que lhes permitiu até mesmo atacar os antigos impérios do Mediterrâneo. Foi um período agitado no qual a Grécia foi invadida pelos dórios e o Egito atacado por via marítima, numa invasão que hoje é apelidada de Invasão dos Povos do Mar, e que ocorreu aproximadamente lá pelo ano 1200 a.C., segundo os estudiosos. O começo da Idade do Ferro voltou a enfatizar padrões retilíneos. Por quê? Bem, o espiral se havia difundido depois do período inicial da Idade do Bronze, mas com a Idade do Ferro ele se tornou um motivo de círculos fechados por linhas. Ou seja, se abandonou a forma aberta que dava um sentido de movimento à decoração que se havia adquirido anteriormente no período final da Idade do Bronze. No começo da Idade do Ferro, a arte volta a ser imóvel, fechada, estática. Ou seja, a Idade do Ferro gerou poder de expansão para as tribos europeias, e elas, a princípio, se esforçaram em revigorar suas tradições mais antigas como expressão desse poder. Mas a evolução da Idade do Ferro acabaria provocando mudanças. A maior mobilização pela expansão territorial das tribos europeias gerou o contato com diferentes tribos e outros povos. Nasceu assim o chamado estilo latin, lá pelo século V a.C. Essa cultura foi apelidada latin pelo local aonde primeiro foi descoberta na Suíça. Esse estilo se desenvolve depois de aumentarem os contatos dos celtas com os gregos. Os celtas forneciam estanho e âmbar para os gregos, enquanto que os gregos transmitiam aos celtas a arte e o alfabeto grego. Os celtas já haviam então chegado à Ibéria e até à França.
A Ibéria, hoje, é o território de Espanha e de Portugal. Aliás, a França, a área da Galiza, na Espanha, e o território de Portugal são áreas de forte influência celta. No século V a.C., os celtas chegaram até mesmo à Rússia e à Turquia, mas aonde passavam, eles se mesclavam com a população local. No entanto, apesar da influência grega, o estilo latim simplifica os motivos importados, reduzindo-os a formas decorativas, como vemos nessa foto de moedas do período latim. O cavalo grego torna-se na arte celta um motivo geometrizado. Inesperadamente, os celtas passam a imitar até mesmo as esculturas greco-romanas, mas sempre com um estilo transfigurador celta. No período final da Idade do Ferro, durante a chamada cultura latim, os padrões tornam-se curvilíneos, como ocorrera anteriormente na arte cretense. O avanço dos povos citas em áreas dos celtas deve ter contribuído também para isso. Pastores nômades como os citas tendem a criar uma arte de movimento, com ênfase em figuras curvilíneas, como ocorreu com os índios Caduel no Brasil. O espírito dinâmico dos cretenses navegadores, que vemos nessa foto de uma tampa de um vaso cretense, que parecia esquecido pelos seus sucessores, foi revivido no chamado estilo latim, como vemos na semelhança da tampa cretense com essa placa de bronze de estilo latim, com espirais, que foi encontrada na Escandinávia. Ou como vemos nesse espelho da Inglaterra. A arte latim vai além da arte cretense por excluir tudo que poderia imobilizar um tema. Ela parece dedicada à ilusão de movimento perpétuo, conectando todas as linhas numa incessante transformação. A arte parece se tornar viva, como se a arte cretense clássica se tivesse transformado num tipo de arte barroca nas mãos dos celtas. Essa arte exige a participação do espectador, impondo um ritmo próprio e criando novas possibilidades artísticas. Essa arte se transformou séculos depois na surpreendente arte irlandesa medieval, a única arte ocidental que não foi afetada pela arte figurativa de origem mediterrânea. Uma arte, a de origem mediterrânea, cujo foco sempre foi a natureza e o homem. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deem seu like e assinem para o meu canal. O link para os livros sobre arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.